Como cuidador informal de uma pessoa que sofreu um AVC e que, como tal, apresenta algumas dificuldades nas atividades do dia a dia, é importante que esteja informado sobre alguns cuidados e recomendações para si próprio, mas também para a pessoa de quem cuida. Neste vídeo, vamos reforçar algumas recomendações que deve ter em conta antes, mas também durante a execução de algumas tarefas. Estas podem incluir transferências, posicionamentos ou até mobilidade no leito ou na cama, no caso de a pessoa de quem cuida se encontrar numa fase mais dependente da condição. Assim, recomendamos que reveja este vídeo antes de executar estas tarefas e, em primeiro lugar, apresentamos algumas recomendações que deve considerar antes de executar essas mesmas tarefas, pois vão permitir que tenha um melhor desempenho e, ao mesmo tempo, se proteja a si e a pessoa de quem cuida. Assim, antes de iniciar qualquer tarefa, deve analisar o espaço à sua volta para garantir que não existem obstáculos, de modo a tornar todo o trajeto e a atividade mais fácil e segura. Deve procurar criar um ambiente espaçoso que não implique, por exemplo, parar a tarefa para arredar obstáculos. Deve remover todos os tapetes do chão para não correr o risco de alguém tropeçar ou escorregar. E por este mesmo último motivo, procure escolher um calçado adequado, de preferência antiderrapante, para si e para o seu familiar, especialmente durante as transferências. Pondere a necessidade ou não da ajuda de terceiros e equaciona alguns aspectos, como o peso do seu familiar, o nível de ajuda que este lhe pode dar e ainda a sua experiência na prática da atividade que pretende executar. Caso a tarefa que pretende executar implique o uso de uma cadeira de rodas, certifique-se sempre que a mesma está travada antes de iniciar a tarefa. Explique ao seu familiar o que vai fazer e o porquê, de modo a facilitar a sua colaboração e a disponibilidade para a mesma. Por fim, mas não menos importante, deve procurar conhecer ao longo do tempo a preferência do seu familiar relativamente ao procedimento de cada atividade. Também durante a execução das tarefas, existem algumas recomendações que deve considerar, pois vão permitir que tenha um melhor desempenho e ao mesmo tempo se proteja a si e à pessoa de quem cuida. Assim, enquanto realiza uma destas tarefas, deve ter atenção à força que existe de si, nomeadamente ao realizar transferências da cama para a cadeira e vice-versa, ou quando quer mover o seu familiar na cama. Adote posturas adequadas, como as que poderá verificar nos vídeos em que ilustramos as diferentes atividades, que não coloquem em sobrecarga as suas costas ou lombar, os seus braços, pescoço ou joelhos. Deve manter uma comunicação ativa com o seu familiar, explicando sempre o que pretende fazer e solicitando a sua ajuda. Respeite o seu familiar no sentido de atender às suas preferências e capacidades. Peça sempre a ajuda da pessoa com AVC, pois esta deve ser instruída a fazer o máximo, o que irá ajudá-lo certamente a desenvolver as suas capacidades. Relembramos que deve rever este vídeo antes de realizar algumas das possíveis tarefas, nomeadamente transferências, mobilidade no leito ou cama ou no posicionamento. Se for a primeira vez que realiza estas tarefas ou se tem alguma dúvida sobre como fazer da melhor forma, promovendo o seu bem-estar e o da pessoa de quem cuida. Obrigada por assistir a este conteúdo e caso surja alguma dúvida poderá sempre colocá-la através do e-mail avançarvivercuidar@gmail.com.